em seu devido posto. Mantenha-se firme, crendo assim, são a vida e a morte. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, por termos isto para nós, ó Pai, para nos alimentarmos. Isso nos dá força, isso nos dá coragem, isso nos mostra onde nós estamos, ó Pai. Isso nos mostra quem somos, participantes deste plano que o Senhor destinou a cada um de nós, seres humanos aqui na terra. Que possamos a cada dia dar valor àquilo que o Senhor nos tem dado e onde o Senhor tem nos colocado, ó Pai. Empunharmos o Evangelho em nossas vidas, no nosso dia a dia, e onde quer que estejamos, ó Pai, que possamos resplandecer a Tua glória. Aonde quer que nós estejamos, ó Pai, que possamos ser diferentes, sim, ó Deus, com nossas atitudes e com tudo que é em nós. Pedimos a bênção para esta reunião, para este culto, enquanto nós cantamos, te adoramos, ouvimos a Tua palavra. Dê-nos um coração pronto, alma, espíritos prontos para ouvirmos a Tua palavra. Pedimos com perdão de nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém. É bom estarmos aqui para adorarmos ao Senhor. Vamos cantar o número 55. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Vamos cantar número 55. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. És tua mão que me conduz, onde feridas sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Sobre a luz, és em tudo.
Vamos então cantar com alegria, cantando sobre esse Jesus que é nosso melhor amigo, que está conosco todos os dias. Vamos cantar número 102. Tenho em Jesus meu melhor amigo, meu prazer, minha luz, outro não há que minha alma salve, só Jesus, meu Jesus sempre está comigo. Graças a Deus. Uma boa noite com Jesus, irmãos, amém? É bom estarmos na casa do Senhor mais uma vez para adorá-lo. Que Deus continue abençoando os irmãos que estão nos visitando nesta noite. Para nós é sempre uma honra, uma satisfação tê-los conosco. Os nossos dias e horários de cultos aqui são todas as quartas e sextas, iniciando às 18h com o programa Fé para Vencer. Aos domingos, inicia 8 horas da manhã, com a escolinha das crianças, e logo após a escola dominical. Nós temos culto ali em Taguatinga todas as terças, iniciando às 19h30, e aos sábados, às 18 horas. Então amanhã nós teremos culto ali em Taguatinga às 18 horas. Lembrando que todos os nossos cultos são transmitidos através da nossa página na internet. O nosso endereço da nossa página é tabernaculodafedf.org.br, tabernaculodafedf.org.br. Nós temos também o nosso programa Fé para Vencer, que vai ao ar diariamente através da Rádio Redentor AM 1110, no horário do meio-dia a 1h da tarde. Então, possamos fazer uso, deste benefício que Deus tem dado para nós, que é este programa. Lembrando que também o programa ele está sendo transmitido através da nossa página na internet. Se aonde você mora não pega a AM 1110, você tem essa opção de estar ouvindo o programa através da nossa página. Nós queremos enviar o nosso abraço, o nosso Deus os abençoe, aos irmãos que estão nos acompanhando nesta noite, através da nossa página. Lá na Alemanha, em Frankfurt, o irmão Manuel e a irmã Lourdes Picotto, também a irmã Conceição Picotto e a irmã Ângela. Na Itália, em Palermo, está a irmã Roseta Graziani.
no Distrito Federal, no Riacho Fundo, a irmã Raquel e família. Em Taguatinga, o irmão Egilson Walter e família. Em Santa Maria, a irmã Késia e família. No Gama, a irmã Hermínia. Em Goiás, no Jardim Gal, o irmão João Leite, a irmã Augustinha, o irmão Zeferindo e família, a irmã Jennifer e a irmã Jayce. No Novo Gama, o irmão José Neto, a irmã Lilian e Maria Angélica Vilaça, a irmã Ana e família, a irmã Adna e filhos. Em Iaciara, a irmã Coraci. No Valparaíso, o irmão Frank e a irmã Ana Cássia, a irmã Cleide Mesquita e família. No Jardim ABC, o irmão Fernando e a irmã Josiane. Em São Miguel do Araguaia, o irmão Arlindo Fernandes. Em Goiânia, a irmã Ruth. Em Minas Sul, o irmão Jorge Cunde e família. O irmão Edson Cunde e família. O irmão Levi e família. E o irmão Ézio Correia e família. Em Lusiânia, o irmão Patrocínio e família. Em Uruaçu, a irmã Maria Teles. Em Minas Gerais, em Teoflotone, a irmã Milza e família. Também o irmão Rafael e a irmã Daiane. Em Montes Claros, o irmão Stanley. No Pernambuco, em Recife, o irmão Pacheco e família. Em São Paulo, em Araçatuba, o irmão Fumil e a irmã Neuza Camimura. Também em Andradina, o irmão Joaquim Paulo e família. No Glicério, o irmão Francisco e a irmã Luzinete. Em São Paulo, o irmão José Pereira e a irmã Jari. Em São Manuel, o irmão José Ferreira e família. Em Cajobi, a irmã Tânia Dorcas. Em Birigui, o irmão Alex e a irmã Adriana. E outras 45 conexões não identificadas. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Recebam o nosso abraço, que Deus nos ajuda nesta noite. Eu convidaria o irmão Isaac, o diácono Isaac, para vir orar por esses pedidos de oração. Veio através da lista na internet, Cecília. Nós vamos orar também por Elizabeth Matias Cordeiro, vai fazer cirurgia. Vitor Gabriel Souza Rocha. Se você tem uma necessidade nesta noite, não enviou o seu nome por escrito, mas você quer isso com as mãos aí na internet, você que precisa de oração, está enfermo, necessita de algo de Deus nesta noite, também levante a sua mão, o poder da oração. Deus dará o que você necessita nesta hora. Querido Pai Celestial, Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado, ó Pai, pelo Senhor nos trazer aqui mais uma vez na Tua casa, Senhor, para nós ouvir a Tua palavra, Senhor. Como isso alegra, Pai, os nossos corações, ó Deus, que o Senhor possa preparar, ó Pai, o nosso coração para ouvir de Ti nesta noite, que o Senhor possa Deus, pregador, ó Pai, que irá trazer a palavra, Senhor, para Teus filhos nesta hora, Senhor. Também te pedimos, ó Pai, a favor, Senhor, desses nomes do livro, Pai. Que o Senhor possa intervir através, Senhor, de cada um nesta noite, ó Pai. Que o sangue do Senhor Jesus Cristo possa limpar cada um deles, ó Pai. Também pedimos, ó Pai, a favor das ofertas, que o Senhor possa abençoar cada ofertante, ó Pai. E aqueles também, ó Deus, que não podem contribuir, mas que têm desejo em seus corações, que o Senhor possa abrir as portas para eles, ó Pai. Ó Deus amado, nós te pedimos e te agradecemos desde já por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. No nome de Jesus Cristo, amém, Senhor, amém. Adoremos a Deus com as nossas ofertas.
Some fellow here in the city the other day like to kill 2 young boys. Um sujeitinho aqui na cidade outro dia queria rapazes. At a certain filling station, you Jeffersonville people see it in the paper. Eles estavam em certo posto de gasolina. Vocês aqui de Jeffersonville viram isto no jornal. And this, a young girl run into a filling station with... E esta mocinha correu para o posto de gasolina simplesmente com nada. Hardly at all. And the 2 young men sitting there made a remark, and the attendant liked it. E os 2 rapazes assentados lá fizeram uma observação, e o empregado queria matar os 2 rapazes. 2 boys, and was arrested for it and put in court, and the judge asked him, why did she dress like this? He said, I think she looks cute. E o empregado queria matar os 2 rapazes e foi preso por isso e colocado no tribunal, e o juiz lhe perguntou, por quê? Ela se veste desta maneira? Ele disse, eu acho que ela está bonita. Now there's something wrong with that man. Agora há algo errado com aquele homem. If he's a sinner, there's something wrong with him. Não me importa se ele é um pecador. Há algo errado com ele. Oh, so that woman couldn't be genuine. And putting her out for a dog bait like that. Seu amor para com aquela mulher não podia ser genuíno, e ela sendo exposta como uma tentação daquela maneira. Has man ever come to the realization that they can judge between what's right and wrong? Há algo errado com ele. Nunca veio na imaginação do homem que ele pode julgar entre o que está certo e o que está errado. See the new bathing suits they brought out? You know my prediction that women would finally come to fig leaves 33 years ago? Viu vocês os novos trajes de banho que eles lançaram? Vocês sabem de minha predição que a mulher finalmente voltaria às folhas de figo e há uns 33 anos atrás? Got them dressed in fig leaves, transparent skirts. E agora já tem aquelas que se vestem com folhas de figos, saias transparentes. The word of the Lord never fails. A palavra do Senhor nunca falha. That was to take place just before the end time. E aquilo era para acontecer bem antes do tempo final. Come to a fig leaf again. I was reading it in Life magazine. Voltaria à folha de figo outra vez. Eu estava lendo isto na revista Life. That was said 33 years ago before women took their fall. O que foi dito há 33 anos atrás, antes das mulheres caírem, We do it in this day, and here they are. Now they wear garments like man. foi dito o que elas fariam nestes dias, e aí estão elas. Como elas usariam roupas como homens. Balls of the woman would drop in this nation. Lowest of all the nations there is in the world. Is it? E como elas, a imoralidade das mulheres cairia sobre esta nação, a mais vil de todas as nações que há no mundo. She's the filthiest of the bunch. É esta América, é a mais imunda do grupo. According to the... Senhor Jesus, nosso Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui no posto do
dever, Pai, na igreja onde o Senhor nos fala através da Tua palavra. Unja-nos para falar, unja-nos para ouvir com a alma, com o coração, a Tua palavra. Não nos deixe estarmos embaraçados com nada desta vida, mas que possamos crescer, Jesus, na fé, na graça, no amor divino, na força do Seu poder. Fala conosco no profundo de nossas almas, em nome de Jesus, com o perdão de nossos pecados. Pedimos amém. Senhor Jesus, continue nos abençoando, irmãos. Bom estar aqui, rever cada irmão, cada irmã, o esforço que vocês fazem para vir à casa de Deus. Deus recompense a cada um. Nosso abraço também aos irmãos que nos acompanham pela internet. Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. Livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Nós vamos continuar lendo nesta noite perguntas e respostas sobre os selos. Vamos continuar na página 422, parágrafo 42. Mas antes vamos ler aqui, Deuteronômio 29, 29, está escrito assim: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Senhor, te agradecemos. O Senhor abriu a Tua palavra para nós, nesta era, através do ministério profético, possamos desfrutar bem destas verdades reveladas para nós, para os filhos, no nome de Jesus. Enquanto a palavra estiver sendo pregada, os enfermos sejam curados, pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos prosseguir aqui na página, no parágrafo 42. A pergunta é: as 5 virgens sábias de Mateus 25 são acompanhantes da noiva ou são a noiva? Está vendo? Se estas virgens sábias são acompanhantes da noiva, onde está a noiva? O profeta responde, parágrafo 42. Veja agora, da melhor forma que entendo, estas 5 virgens, houve 10 delas. Você sabe que saíram, veja, e isto aqui é somente um símbolo. É página 422 desse compêndio, viu, irmãos? Isto é somente um símbolo, essas 10 virgens. Ou uma parábola, veja, que vou lhes contar, veja, havia 10 delas, naturalmente havia mais de 10. Esse foi apenas um número estipulado, mas então as virgens sábias tinham o azeite em suas lâmpadas, e as imprudentes não tinham azeite em suas lâmpadas. As sábias tinham sabedoria, houve sabedoria nelas para guardarem o azeite, porque elas sabiam que a noite chegaria e elas precisavam do brilho, da luz que o azeite propiciava para elas poder esperar o esposo, que na meia-noite o esposo viria. Então elas acumularam, guardaram o azeite, porque eram sábias.
As outras não guardaram azeite porque eram não sábias, imprudentes. Então, se há um tempo, porque nós estamos vivendo na última era de Laodiceia, não vai ter uma oitava era. Nós sabemos que estamos na reta final. Esta é a última oportunidade de armazenar o nosso azeite. Então, se há um tempo de sermos sábios, espiritualmente falando, é agora. É agora. Esse é o tempo de usar a sabedoria de Deus e armazenar tudo que Deus nos dá, armazenar dentro de nós. Armazenar dentro de nós. Porque este é o último tempo, é a última oportunidade de armazenar o azeite, que é a palavra, que é o Espírito Santo, porque a noite tem chegado. Zacarias capítulo 7, verso 14, disse que seria no tempo de noite, nem dia nem noite, seria no entardecer. E é certo que depois do entardecer vem a noite. E as virgens prudentes, sábias, elas tiveram sabedoria para não perder tempo com coisas que não edificam suas almas. E nós estamos supostos a ser estas virgens sábias. Amém ou não amém? Amém, irmãs? Estamos supostos a ser estas virgens sábias. Agora, tenha cuidado, pense em ti mesma, em ti mesmo, que o diabo fará tudo o que ele pode para nos ver sem este azeite. Para que quando o noivo chegar à meia-noite, nos encontre como encontrou lá em São Mateus 25, aquelas 5 virgens despreparadas. Irmãos, só de pensar que o noivo chegou e nós não tínhamos o azeite, o Espírito Santo, para sair ao encontro dele, já nos dá desespero. Só de pensar que o rapto aconteceu e nós não fomos por falta do azeite, que é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a força atômica que vai nos tirar dessa terra na vinda do Senhor. É o Espírito Santo que é a força atômica de Deus. Ele virá de lá e nós subimos de cá, desafiando a lei da gravidade, como Enoque, como Jesus. Os discípulos ficaram olhando, eles subindo, até que uma nuvem o encobriu. Atos capítulo 1. Então, pense nessa palavra, ser sábios, ser inteligentes. Que às vezes nós pensamos que ser inteligente é saber raiz quadrada, essa coisa toda aí. E você pode saber de raiz quadrada e tantos outros itens da matemática, da física, e ser um tolo, e ser uma tola, por não guardar o mais necessário na sua vida, que é o azeite, que é o Espírito Santo, para a vinda do noivo que está chegando, que é uma realidade, não é mais uma história, é algo que está às portas. Isso é para gente sábia, isso é para gente prudente, isso é para um grupo de gente que está à ponta de pés, aguardando esta hora maravilhosa. Hora maravilhosa. O irmão Brana disse, se fosse perguntar para os irmãos das eras anteriores, para Abraão, Jacó, os irmãos lá do Velho Testamento, que tempo
que eles gostariam de nascer nessa terra, eles diriam, na era de Laodiceia. Ah, mas é a era difícil demais. Ele disse, mas é a era de ouro, em que muitos nem provarão da morte, serão transformados no abrir e fechar de olhos ante a vinda do Senhor. Então, se eles, nosso pai da fé, Abraão e outros, desejaram viver esta era, quem disse isso foi o profeta, desejaram viver esta era a qual estamos vivendo, por que nós reclamarmos de viver nela? Por que nós murmurarmos de viver nela? Reclamar, dizer que tempo terrível. Sim, por um lado é a pior era, porque é a era em que mais demônios estão soltos, trabalhando. Mas por outro lado é a era em que o céu se abriu. Nunca em outras eras Deus revelou a sua totalidade da sua palavra como nesta era. Nunca. Em era nenhuma. Me mostre nas Escrituras aonde você vê relato de profecias como você vê para esta era. Por exemplo, a Mateus 17:11, Elias virá primeiro e restaurará a metade das coisas. Restaurará um quarto das coisas. Não, restaurará todas as coisas. Todas. E essa referência é para que tempo? Para que tempo? Para que hora? É para antes da vinda do Filho do Homem. É para agora. Então é a era chamada Era de Ouro. Se é a Era de Ouro, por que nós não aproveitar mais das coisas espirituais que Ele tem derramado para nós nesta era? Por que tampar os nossos ouvidos com tampões da incredulidade e não abrir o coração para captar cada fagulha dos céus que Ele deixou cair para nós através da revelação de seu profeta pregando para nós? Nunca, meus irmãos, pense nisto, gente, pense nisso, não só na mente, mas a gente pensa com o coração também. Imagina com o coração, está escrito em Provérbios 23:7, como imaginou seu coração. Então pense com o coração. Pense, nunca na terra, depois do pecado de Adão e Eva, de Gênesis para cá, Gênesis 3, nunca o povo teve um privilégio tão grande como nós estamos tendo nesta última era. Nunca. Um privilégio de poder reencontrar com a verdade. Lutero reencontrou com parte da verdade. Wesley reencontrou com parte da verdade. Os pentecostais reencontraram com parte da verdade. Porém agora é a era da noiva. A noiva, está escrito onde lemos aqui, Deuteronômios 29, nós lemos. A noiva reencontrou com toda a verdade. Porque está escrito em Mateus 17:11, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Isto é para mim, isto é para nós. Então é motivo de alegria. Nós não temos razão de jeito nenhum. Pode ser a pior condição que você esteja atravessando, minha irmã, fisicamente falando, monetariamente falando, conjugalmente falando. Mas mesmo assim, nós temos razão sobeja para ser feliz. Felicíssimo. Porque entre 7 bilhões de pessoas na terra, Deus revelou a mim e a você a essência da sua palavra.
Deus passou por cima de tanta gente sábia, intelectual, melhor do que nós, e desceu a nós e disse: é para você, isso é para você, isso é para você, essas verdades é para você, esse segredo é para você, esse segredo é para você. Segredo de noivo é só noiva que fica sabendo. Segredo de noiva é para a sua noiva. Noivo não conta segredo para outra moça, é para a sua noiva. Aleluia! Nós somos a noiva do Cordeiro. Isto não é pouca coisa, meus irmãos. Isso não é pouca coisa. Nós estamos, Paulo disse em Efésios 6, verso 10, estamos em lugares celestiais em Cristo Jesus. Lugar celestial é a presença de Deus. Presença de Deus é na sua palavra. Devemos ser um povo agradecido. Olha, gente, se nós formos somar, nós temos muito mais coisas para agradecer do que para pedir. Se nós formos somar os números, nós temos muito mais coisas para agradecer do que para pedir. Muito, muito, muito. A começar pela revelação. O que eu fiz? O que você fez? Você estava correndo atrás disso? Você merecia isso? Nenhum de nós merecíamos. Nenhum de nós sabíamos que existia tal verdade na terra. Nós conhecíamos de trindade, essas coisas, de 3 pessoas. Conhecíamos de rasura. Nós não conhecíamos de profundidade. Porém Ele, por predestinação divina, nos elegeu antes da fundação do mundo, colocou nossos nomes no livro da vida do Cordeiro, registrado como filhos e filhas de Deus, por sua presciência. Ora, irmãos, nós não temos por que andarmos tristes. Nós não temos por que andarmos tristes. Agora, página 423, parágrafo 43. Assim, se aquelas 10 ali, Mateus, se esta é a pergunta da pessoa, se aquelas 10 ali, isso significa que esse seria, ou estas 5, melhor dizendo, que seria somente 5, veja, somente 5 pessoas? Não, não significa isto. É só um símbolo das virgens, veja, das virgens que saíram com azeite em suas lâmpadas, porque só nós aqui dá mais de 5, não dá? Mais de 5, mas lá falou de 5, mas aquilo que não quer dizer que é só 5, aquilo é um símbolo de muitas, não é? Entre essas muitas está eu, você, nós. Elas são parte desta noiva, e conforme o entendimento, e então note agora que elas eram as virgens da última vigília. A última vigília é esta. Não haverá outra era, outra vigília, outro tempo, outro profeta. Nós estamos na 11ª vigília, na última vigília. Nós somos trabalhadores da 11ª hora. Considerando as vigílias, tinha havido 7 vigílias, e na 7ª vigília, à meia-noite, ao que vamos chegar agora, veja. Agora, nesta vigília da meia-noite, estas virgens despertaram e prepararam suas lâmpadas e entraram, enquanto as virgens adormecidas não entraram. Como é que está a sua lâmpada? Pense nisto. Nosso desespero, irmão, nossa preocupação
Nossa preocupação maior hoje deve ser esta: como é que está a minha lâmpada? Como é que está o azeite na minha lâmpada, na minha lamparina, no meu bojo, no meu coração? Azeite fala do Espírito Santo. Azeite fala do Espírito Santo. Como é que está? Está carregado, cheio, transbordante? Minha vida está transbordante? Posso cantar aquele hino? Transbordando, transbordando, transbordando no Senhor. Posso cantar esse hino? Estou transbordando ou estou vazio? Parágrafo 45. E então note agora que elas eram as virgens da última vigília, considerando as vigílias. Tinham havido 7 vigílias, e na 7ª vigília, à meia-noite, ao qual vamos chegar agora, veja. Agora, nesta vigília da meia-noite, estas virgens despertaram, enquanto as outras ficaram dormindo, as prudentes despertaram. Então, irmãos, não é da nossa alçada despertar as que estão dormindo. É da nossa alçada nós ser prudentes, estar despertados. Que as prudentes ali não foram despertar as dormentes. Você não vê Bíblia falar ali em Mateus 25. Não é da nossa alçada. É da nossa alçada amar a todos, orar uns pelos outros, mas estar sacudindo, não. Deixa a palavra, se a palavra não despertar, muito menos nossas exigências. Muito menos nossas exigências. As prudentes despertaram e prepararam suas lâmpadas e entraram, enquanto as virgens adormecidas ficaram dormentes. E quando viram, as prudentes tinham entrado e elas estavam dormentes, envolvidas, não é? 46, parágrafo 46. Agora esta parte aqui, estas 5, se este é o significado da pergunta, significando, houve somente 5, e temos muitas perguntas aqui sobre os 7.000 e assim por diante. Agora isto foi só um símbolo, parte delas, e todas que despertaram nesta última era aqui, a 7ª vigília, que se só houve só 5 que acordaram naquele tempo, que foram transladadas, entraram com a noiva e assim por diante, e o noivo. Agora, se elas próprias... 47. Isto não significa que haverá somente 5 virgens prudentes, 5 no rapto, porque elas estavam dormindo no decorrer de todas as eras, como estudamos esta semana. Veja, não terá somente 5 prudentes e somente 5 nécia. Isso é somente, ele pegou 5 de cada lado para explicar o todo da coisa, não é? A história da coisa. 48. Nos dias de Paulo, o anjo da igreja em Éfeso, Paulo fundando esta igreja, sendo mensageiro dela. Lembre-se, Paulo fundando a igreja em Éfeso, tornou-se o mensageiro desta igreja. E o Espírito Santo que estava na terra naquele tempo era o espírito de leão. E o leão é o leão da tribo de Judá, o qual é Cristo. E Cristo é a palavra. Paulo, com a palavra daquela era, milhares adormeceram naquela era, está certo? A congregação disse amém. Então, em cada era, adormeceram várias virgens prudentes, ou seja, morreram, dormiram no Senhor. Várias virgens prudentes, que estão aguardando lá na 6ª dimensão. O profeta foi levado lá e ele viu, o grupo de Paulo estava lá. Parágrafo 49. Então veio a próxima era e o tempo em que a igreja se acomodou
na Idade Média, o espírito do boi saiu trabalhando, labuta, sacrifício e dar a vida. Milhares de milhares adormeceram sob martírio e tudo mais. Adormeceu quer dizer morreram, não é? Não se trata de adormecer sem o azeite. Eles estão esperando, vejam, durante as eras, na era do boi, só que nós sabemos, Roma matou 68 milhões de cristãos, e eles estão esperando por nós lá. 68 milhões, só na era do boi, muita gente, não é? E eles estão esperando por nós lá, com seus testemunhos vivos. Testemunhos vivos. Eles vão nos abraçar e dizer: eu morri pela palavra. Cada um deles apresentará para nós seu testemunho. Eu resisti à força da era do boi, força de Roma, e enfrentei pela palavra, pela revelação que Deus me deu na minha era. Ora, irmãos, escute-se aqui, ó. Eles não tinham o que nós temos de conhecimento geral da palavra. Nós sabemos disso, eles tinham parte, que os seus líderes eram reformadores. Irineu, Martim, Columba, Lutero, eram reformadores, eles não eram profetas, não eram restauradores. Se eles, não tendo o que nós temos de conhecimento da verdade, da palavra, mas tiveram parte, com essa parte, pouco, porção, com essa porção já deu a eles força para enfrentar arenas, fogueiras, enfrentar Roma cara a cara. E nós, que vivemos hoje na restauração de todas as coisas, temos direito de ceder? Temos direito de ceder e voltar atrás, de rendermos as forças opostas a esta palavra? Porque muitas vezes nós rendemos, qualquer coisinha nós... então tá bom, então deixa assim. E rendemos. A moça rende lá na escola, em troca de um batonzinho, tesoura no cabelo, uma saia mais curta. O rapaz, o homem, rende por causa de um adultério, de uma roda de amigos, amigos entre aspas, que não são verdadeiros amigos, para tomar uma cervejinha, fumar um cigarrinho. Rendemos quando temos a totalidade. Gente, vocês estão me ouvindo? Pensemos nisto, gente. Nós não temos parte da palavra como eles tinham nas eras anteriores. Nós hoje vivemos em Mateus 17:11, Elias virá e restaurará todas as coisas. Estamos vivendo no tempo em que todas as verdades da Bíblia foram restauradas. Ou seja, vieram à tona, foram abertos. Apocalipse 10, verso 2, o anjo desceu com o livro aberto, não fechado, mas aberto. Estamos no tempo do livro aberto, da Bíblia aberta. A Bíblia não está mais fechada para o eleito. A Bíblia está aberta, revelada. Oh, meus irmãos, isso nos arrepia e nos enche de responsabilidades, nos responsabiliza muito. Isso nos responsabiliza muito, muito, muito. E a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, nos últimos versos, que eles morreram pela palavra,
não tendo a totalidade dela como nós temos, e ainda está dependendo de nós. Você quer ver isso? Abra sua Bíblia lá em Hebreus 11, os últimos versos. Hebreus 11, os últimos versos. Veja, isso nos responsabiliza. A vida que eles viveram. Verso 37 a seguir de Hebreus 11. Vamos ler, isso é bom para relembrar. Paulo disse: eu não canso de vos falar as mesmas coisas, porque isso promove segurança. Cada vez que relembramos, promove segurança. Verso 36, outros experimentaram os escárnios e açoites e até cadeias e prisões por causa da palavra, por causa do Evangelho. Quem de nós já enfrentamos prisões, cadeias por causa da palavra? Ainda não. Mas isso aqui ficou escrito para que, quando for necessário, nós pudermos enfrentar com galardia, com aquele espírito disposto a dizer: meus irmãos enfrentaram isso cantando. Paulo e Silas levaram 39 chibatadas, estavam lá na cadeia cantando, e não cantando para disfarçar, estava cantando no espírito, ao ponto que aqueles cânticos deles promoveu um terremoto e a cadeia caiu por terra. Enfrentaram escárnios, perseguições. Não é porque eles roubaram, não é porque eles fizeram coisas erradas, mas por causa do Evangelho. João, em Apocalipse 1, disse: eu, João, fui levado para a ilha de Pátimo, porque roubei, porque matei. Não, foi levado para lá por causa da palavra de Deus. Irmãs, você já tem sofrido por causa da palavra de Deus? Às vezes nosso sofrimento é porque o marido não atendeu aquele pedido, a esposa não atendeu aquele pedido, o pai não atendeu, já ficamos emburrados e vamos para um cantinho igual Caim ficou, de cabeça baixa, semblante caído. Mas eu estou perguntando pela palavra de Deus. Você já foi açoitado por causa da palavra de Deus? Você já foi perseguido por amor à palavra de Deus? E eles não choravam não, eles regozijavam por serem dignos de serem mártires. Diz a história que o maior desejo dos cristãos naquela época, maior alegria, lá está entrando na arena de Nero, de Roma, maior alegria deles era entrar ali, nas arenas, serem mártires, era morrer por causa de Cristo. Não era morrer por causa de coisas naturais, que o marido traiu, a mulher traiu, ou coisa assim, não. Não, era morrer por causa de Cristo. Era orgulho da igreja do Deus vivo. Oh Deus, batiza nós com esse espírito mais sincero, espírito cristão, de assumir de verdade o que nós cremos. Veja, estamos lendo Hebreus 11, 37 agora. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio das espadas, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabra, eram pobres, não tinha nem roupa direito para vestir, usavam era peles, desamparados, aflitos, maltratados. Era um tempo terrível, de miséria, de pobreza, material mesmo. Mas a Bíblia diz no verso 38, que coisa linda, a Bíblia mostra
o que estava dentro deles era mais importante do que o mundo todo. Então Paulo diz no verso 38, dos quais o mundo não era digno. O mundo não é digno de um eleito. O mundo não é digno de uma eleita de Deus, que prima pela palavra de Deus, dos quais o mundo não era digno. Irmão, veja a importância que você tem. Isso aqui não está escrito só deles. Isso aqui está escrito de todos que creram como eles creram. O mundo não é digno. Por isso que Satanás odeia esse povo. Sabe por que ele odeia? Porque odiar é justamente isto. É ter ódio do que a pessoa tem. Satanás uma vez possuiu isto, mas ele não valorizou. Está escrito lá em Ezequiel 28:13, que ele andava entre pedras afogueadas lá no céu. Ele era um anjo de luz, ele era um arcanjo, um anjo forte, mas não valorizou. Ele perdeu o que ele tinha. Por isso que hoje ele odeia você que tem esse privilégio. Ele quer roubar isso de você. Por isso que ele apresenta tentações, dia e noite ele apresenta tentações para te tirar disso, para te roubar disso, porque ele não quer ir para o julgamento sozinho. Mas você que tem esta revelação, você é igual Jacó junto com Esaú. Jacó viu que Esaú não estava valorizando a coisa. Jacó nem piscava. Jacó dizia assim: se ele soltar eu pego, se ele soltar eu pego, se ele não valorizar eu pego. Porque Jacó sabia o que significava primogenitura. E você sabe o que significa vida eterna. Por isso que você valoriza. Dos quais o mundo não era digno, errantes pelo desertos e montes, pelas cavernas e pelas covas e cavernas da terra. Tinha nem morada certa, não é? Todos estes, verso 39, todos estes, aqui você lê do verso 1 até aqui, você vai ver que ele está referindo aos crentes do Velho Testamento, os crentes das eras, o irmão Branham fala. Todos estes sofreram escárnio, perseguição, aflição, incluindo Abraão, que é nosso pai na fé. Veja, nosso pai na fé, Abraão, mas não será aperfeiçoado sem nós. Veja, todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançarão a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles, sem nós, por isso que eles estão lá na sexta dimensão, aguardando a nossa perfeição, que a mensagem de Malaquias, de Malaquias 4:5, de Mateus 17:11, trará para nós a perfeição. Eles estão dependendo de nós para eles irem para a sétima dimensão, onde está Deus. Eles estão na sexta, em corpos glorificados, corpos de anjos. Eles não estão aí no seu lugar real, eles estão dependendo de nós. Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4,16, que primeiro nós seremos transformados, eles ressuscitarão, nós seremos transformados, e juntos encontraremos o Senhor nos ares. Mas eles estão esperando pela nossa perfeição. Irmãos, isto não nos aperta, isso não nos deixa assim preocupados. Senhor, estamos detendo,
Este povo na sexta dimensão por tantos anos, por nossa causa, eles ainda não foram para a sétima dimensão. Mesmo os judeus, 144 mil, estão lá gemendo, de acordo com Apocalipse 11, e orando, dizendo: até quando, até quando? E Deus só voltará a tratar com eles quando terminar de tratar conosco, que somos os gentios. Estamos detendo os judeus, estamos detendo aqueles que estão na sexta dimensão, estamos detendo a ressurreição dos mortos. A nossa perfeição é que desenvolverá tudo isso. E às vezes ficamos aí reclamando da vida, nos tornando vítimas, sendo que os santos estão todos mirados em nós. Oh, gente, vocês que nos ouvem pela internet, aqui em todo lugar, nós estamos detendo o arrebatamento, detendo a transformação, detendo a ressurreição, detendo 144 mil judeus lá em Israel. Estamos detendo tudo. Por que que o mundo não explodiu ainda? Está escrito lá em 1 Tessalonicenses 2, que há um na terra que o detém, e é a igreja. Irmãos, nós não somos pessoa qualquer, não. Deus nos valoriza tanto, que por nossa causa muita coisa está sendo detida, por nossa causa. Nós não somos um grupo qualquer, nós somos um grupo especial na terra. Não se trata de uma mera religião. Tudo que o diabo quer incutir em nossa mente é que o tabernáculo da fé é mais uma religião. Não! Este é um grupo especial que Deus trata com ele boca a ouvido, revela a ele seus segredos. Você conta segredo para qualquer um? Não. Noivo conta segredo para qualquer moça? Noivo só conta segredo para sua noiva. Deus contou nesta última era seus segredos a nós. Seus segredos a nós. É porque Ele sabe que nós somos sua noiva. Receba isto, meu irmão. Receba isso, esse carinho. Esse carinho. Isto fala de chamada, fala de eleição, fala de predestinação. Você estar nisto não é pouca coisa. Não deixe o diabo ludibriar sua mente e levar você a pensar que isso é pouca coisa, é coisa qualquer. Não! Você está num lugar especial. Gente muito melhores do que nós, fisicamente falando, gostaria de estar no nosso lugar e não pode. O próprio diabo que já esteve onde estamos, ele chora, ele grita, ele faz tudo, ele gostaria. Esaú, está escrito lá em Hebreus 12, que Esaú também esteve nisso, mas nem com lágrimas consegue voltar. Satanás, da mesma forma, nem com lágrimas consegue, porque ele cruzou a linha. Então não cruze a linha, minha gente. Há uma linha que divide entre a misericórdia e o juízo. O Lúcifer cruzou, Esaú cruzou, e nem com lágrimas conseguiu voltar. Mas nós amamos este lugar.
E nós estamos com Jacó dizendo: se Esaú cruzar, eu não vou atrás de Esaú cruzar, não. Eu vou ficar no posto do dever. Se meu pai cruzar, eu não vou atrás dele. Se minha mãe cruzar, eu não vou atrás dela. Se meu filho cruzar, não vou atrás dele. Nesse sentido, nós não podemos sofrer influências de pessoas. Nós temos que seguir a influência de Deus. Jacó não seguiu a influência má de Esaú. Ele disse: se Esaú cruzar, eu não cruzo, eu grudo na primogenitura e fico com ela, porque Jacó viu que aquilo significava mais do que sua vida para ele. Essa palavra significa mais do que a nossa vida, mais do que nossa vida. Essa vida nossa é 70 anos, disse Davi no Salmo 90. Quem passa é canseiro e enfado, mas essa palavra, ela é vida eterna. Ela nos dá direito em um novo corpo, ela nos dá direito em viver eternamente sem sofrer uma dor sequer. Então veja o que eu estava comentando com vocês no 48, é que eles, convertidos de Paulo, de Irineu, eles, através de migalhas da verdade que caíram para eles, eles conseguiram vencer tanta coisa. E nós, que não caiu, não foi migalha, caiu foi a totalidade da palavra. Parágrafo 49. Então veio a próxima era, o tempo em que a igreja se acomodou. Na Idade Média, o espírito do boi saiu, trabalho, labuta, sacrifício e dar a vida. Milhares de milhares adormeceram, morreram, sob martírio e tudo mais, e eles estão esperando, veja, esperando por nós. Parágrafo 50. Então a próxima era veio, a luterana, a era da reforma. Lá se foram os mais sábios na astúcia do homem, Deus operando naquela forma. Se você notar, o homem saiu com isso, e quando saiu, ele acrescentou sua própria perspicácia. Deus foi a era em que a sabedoria do homem glorificou a Deus, a era de Lutero. Deus pegou a perspicácia do homem. Foi isso que causou com a outra parte. Veja, está vendo? Se ele somente permanecesse com a sabedoria de Deus, somente reformando e extraindo, mas o que fez? Depois daquele homem que tinha a mensagem, Lutero, depois da morte de Lutero, formaram uma organização luterana. Morreram. Depois da morte de Wesley, eles tinham a organização metodista, está vendo? Aí continua-se desta maneira, e isto simplesmente acontece assim. Agora quero que você note isto, veja, agora alguém pode perguntar a respeito da pentecostal, que foi a terceira era. Veja, cada uma dessas eras somente fez uma imersão no Espírito, só molhou, mas saiu. Justificação é uma obra do Espírito Santo, santificação é uma obra do Espírito Santo, mas o batismo é o Espírito Santo. Então você não pode parar só na justificação, santificação, ser santo, separado. Não, o batismo com Espírito Santo é o selo, é o que preenche. Aleluia. É por isso que foi preciso descer um profeta profético. Nenhum mensageiro a era, porque o próprio Espírito Santo veio em sua plenitude do batismo. Mas no final da era, como sempre termina nas outras, nós encontramos ali, então, o mensageiro enviado, e todas estas confusões e coisas hão de ser acertadas assim. Então o arrebatamento vem para quem? Para a igreja eleita. O arrebatamento vem para a igreja. Consideremos isto. Vamos para o 62.
Estas virgens, veja, elas foram constituídas isto era só parte delas, naquela era, veja, cada era tem as virgens, está vendo? Um selo, o anjo vem à igreja, o anjo da igreja de Éfeso escreve, está vendo? Então chegue isto, então depois do escrito à igreja de Éfeso, verifique isto, um selo é aberto. Essa é exatamente a maneira que estamos apresentando, tentando transmitir tudo a vocês. Estão vendo o que quero dizer? Querendo o Senhor, o que eles tiveram primeiro, eras da igreja, está certa? A próxima coisa, a mensagem, as eras da igreja. Todos entenderam e claramente agora? Estão vendo? Primeiro vimos as eras da igreja e consideramos a história, estabelecendo os concílios de Nicéia, os concílios pré-Nicéia e tudo o que pudemos encontrar na história, e verificamos que a correta interpretação da palavra estava exatamente de acordo com a história, e apresentamos até esse dia nesta Laodiceia. E vocês não precisam ouvir a história disto, isso está fazendo história agora, veja, aí está, e estão mostrando que seria nesta era. Nós não precisamos buscar livros fora da mensagem, porque a mensagem do irmão Branham, ela é um tripé, ela é apoiada num tripé: história, Bíblia e revelação. Ele buscou os maiores acontecimentos, os historiadores que escreveram os acontecimentos fiéis dos fatos, e juntou com a Bíblia, e a revelação encaixou junto, e isso se tornou a mensagem do entardecer. Então a mensagem do entardecer, ela é um tripé: história, Bíblia e revelação. Então nenhum de nós precisamos de ler livros de historiadores mais para buscar novas revelações. Nosso profeta já foi, Deus enviou ele a buscar os melhores historiadores, já estudou, juntou com a Bíblia e junto com a revelação, que é a coluna de fogo que vinha a ele, e ele escreveu, pregou para nós essas mensagens, e é tudo que nós precisávamos. Tudo que nós precisávamos. Um profeta é para isto, é para juntar história, Bíblia e revelação e entregar ao povo. Um profeta é para isto. E graças a Deus que o nosso profeta não ficou devendo nada para nós, nada. Tudo que precisávamos em relação à nossa redenção, ele deixou pregado para nós em suas mensagens. Tudo que precisávamos em relação a conhecer a Bíblia, ele revelou para nós. Nós não precisamos de correr atrás de nenhum teólogo, nenhuma religião, de nenhum livro, de nenhum escrito de mais famoso escritor, não. O profeta já foi primeiro, já trouxe para nós. Que esses livros que ele pregou não fizerem em nossas vidas, nada fará. Nada fará. Não é aquele livro tal ou tal que fulano te ensinou para ler que vai mudar a sua vida. Que esses livros que o William Branham pregou não mudar, nem o outro livro muda. Amém? Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Sexta-feira a gente prossegue. Vamos devagar, isso nos edifica, amém? Te ajudou nesta noite? Abençoou sua alma, amém? Aleluia, abençoou nossas almas. Vamos orar, vamos agradecer. Irmão Francisco, vem orar aqui. E domingo de manhã todos venham, teremos uma escola muito abençoada. Amanhã à tarde, amanhã às 18 horas, lá em Taguatinga, se você puder ir, vamos ser abençoados. Domingo, o dia todo aqui. Vamos orar, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial. Aleluia. Obrigado por estes ensinamentos, ó Deus. Pai. Por Tua palavra, ó Deus. E por nós estarmos aqui para ouvir ela, Senhor. Aleluia. A Tua palavra é o nosso alimento. E aqui Aleluia. está o povo, ó Pai, do qual o mundo não é digno. Mas Aleluia. o Senhor escolheu, entre tantos outros melhores do que nós,
nós nos encontramos agora em Tua presença e ouvindo a Tua palavra. Jesus, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado. Abençoe a cada um dos meus irmãos, ó Deus, que se encontra aqui, ó Obrigado, Pai. Jesus. Leve cada um em paz, ó Deus, aos seus lares, ó Deus. E conceda, Pai, se o amanhã ainda nos pertencer, no próximo culto que estejamos todos aqui para ouvir mais uma porção da Tua palavra, ó Deus. Abençoe também, Senhor, nosso pastor, ó Deus. Dê mais e mais do Teu Espírito Santo para ele, ó Deus. Que a Tua palavra venha ungida como sempre o Senhor tem feito em nosso meio, para nos alimentar, para nos sustentar nesta era, ó Pai, da qual vivemos entre milhões de demônios. Nós precisamos de Ti, da Tua presença, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, volte para casa pensando nisso. Deus, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo com isto que o Senhor me deu? Meus irmãos das eras passadas não tiveram nem a metade do que eu tenho e venceram. E eu, com tudo isso, às vezes estou perdendo batalha, Deus. Me ajude. Misericórdia de mim, meu Deus. Tem misericórdia de mim. Meus irmãos das eras passadas tinham metade ou nem metade do que eu tenho de revelação, de conhecimento, que agora a coisa foi destrinchada toda, abriu todo, o sétimo anjo revelou tudo. Senhor, e às vezes ainda estou perdendo batalha, estou cedendo. Me ajude a vencer, usar esta arma que o Senhor me deu, que é a Tua palavra, e pisar na garganta de Satanás de uma vez por toda. Vamos para casa pensando nisso, irmão. Porque um culto só tem valor se você levar ele para casa. Você assiste um culto e chega na porta da igreja e esquece dele, não valeu nada para ti. O culto a gente tem que levar para casa, meditando e orando em Espírito. Senhor, faça com que aquela palavra que eu ouvi seja vivificada em minha vida. E aí você vai valorizando cada culto, acrescentando um sobre o outro. Amém? Abrace um ao outro e domingo de manhã venham todos para a escola dominical. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Há momentos na vida que a gente chora. Há momentos na vida que a gente sorri. Mas a vida é mais linda que o pôr do sol. Mesmo com lágrimas, cante a Jesus uma canção. Se canto, se choro, o meu Jesus conhece bem o meu coração. Mesmo com lágrimas, te louvarei, Senhor. No fim da luta receberei o meu galardão. Há momentos que tudo parece tão escuro. Palavras que às vezes ferem nosso coração. Mas a vida é mais linda que o pôr do sol. Mesmo com lutas, cante a Jesus uma canção. Se canto, se choro, o meu Jesus conhece bem o meu coração.
mesmo com lágrimas, te louvarei, Senhor. No fim da luta receberei o meu galardão. Se canto, se choro, o meu Jesus conhece bem o meu coração. Mesmo com lágrimas, te louvarei, Senhor. No fim da luta receberei o meu galardão. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai.